alunos, tudo bem? Meu nome é Manuela Brazão, sou formada em Educação Física e tenho mestrado em Treinamento de Alto Rendimento pela Universidade do Porto. Atualmente eu trabalho com Fisiologia do Exercício e venho aqui para falar para vocês sobre o estresse térmico e o exercício físico. Bom, que assunto importante, pensando que nós estamos principalmente num país de muito calor e clima tropical. Dentro de um mesmo país nós temos uma diversidade absurda de umidade do ar, de temperatura, então é muito importante entender de que forma que o ambiente externo pode interferir no desempenho e quais são os mecanismos, que nosso corpo tem de responder a essa demanda e retomar ali o equilíbrio do nosso corpo. Então, quando falamos em equilíbrio do nosso corpo, nós lembramos da palavra homeostase. Existe um ambiente favorável para que as reações aconteçam. Um ambiente organizado dentro dos padrões ouro de funcionamento, que é a homeostasia, que é o equilíbrio bioquímico, fisiológico e estrutural. Quando nós fazemos um exercício ou estamos frente a um estresse, o nosso corpo tende a responder esse estresse, desorganizando esse sistema de homeostasia, de equilíbrio, e aí tentamos então retomar essa organização para manter o nosso corpo, o nosso ambiente externo, no modo mais favorável possível para o seu funcionamento. E aí, falando de exercício físico, para que nós possamos fazer a contração muscular, ter a glicólise, ter ali a produção de ATP, de energia necessária para que o nosso corpo responda à demanda do exercício, que é muito maior do que o repouso, tendemos a liberar muito calor. E todas essas reações químicas que vão acontecer para que eu tenha performance, consequentemente, vão aumentar a minha temperatura corporal. Isso independente do ambiente externo. Quando nós associamos já esse aumento de temperatura com o ambiente externo desfavorável ou que aumente ainda mais a temperatura do corpo, o nosso recurso termorregulatório tem que agir de uma forma ainda mais eficiente para que nós possamos reduzir essa temperatura e estar dentro de uma temperatura ideal de funcionamento. Se nós fazemos exercício no inverno ou num ambiente de muito frio, também existem termorreguladores que vão agir. Então, entendendo um pouco mais sobre esse ambiente, sobre tudo o que pode acontecer, precisamos lembrar que a atividade física leva a uma maior demanda energética, uma maior quantidade de reações metabólicas e, consequentemente, liberação de calor. E aí o meu corpo vai entender tudo isso e tentar agir com uma termorregulação para manter uma termo-homeostasia, ok? Vamos lá, quais são os principais desafios, então, que nós temos quando fazemos atividade física? É fazer com que esse ambiente externo interfira o mínimo possível no superaquecimento do meu corpo. E para que isso aconteça, eu preciso ser eficiente nas minhas trocas de calor. E aí mais para frente vocês vão entender quais são essas estratégias que o nosso corpo possui para fazer essa regulação térmica. O nosso corpo, ele tem uma característica muito bacana, que é uma variação térmica que ele pode suportar. Então, quando nós pensamos em diminuição de temperatura, o nosso corpo ele suporta uma perda de calor de até 10 graus Celsius. Então, ele é mais tolerante com a perda de calor. Quando falamos de aumento de calor, aí o nosso corpo só consegue sobreviver a até 5 graus Celsius. Então, nós chegamos a até 42 graus. A partir daí, já existe um risco muito grande à nossa saúde, inclusive um risco de óbito. Então, nosso objetivo é nunca chegar próximo desses 48 graus, tanto que se você tiver 39 graus de febre, você já pode ter reações muito mais agressivas de termorregulação. Então, o calor ele vai ser transportado pelo nosso corpo, do centro para as extremidades, através dos nossos vasos sanguíneos, do sangue. E entendendo isso, você vai poder entender também quais são os principais mecanismos que o nosso corpo tem para se proteger. Então, a maneira como o nosso corpo distribui o sangue diz muito sobre a regulação térmica e é uma das estratégias que nós temos.
Quando está muito quente, nós precisamos perder temperatura. A tendência é fazermos vasodilatação, ou seja, o nosso corpo ele envia sangue com mais eficiência para as nossas extremidades, porque o objetivo é dissipar o calor através da nossa pele e, consequentemente, diminuir o calor interno. Já quando estamos em situações de muito frio, ou seja, temos que fazer uma manutenção, resguardar esse calor o máximo possível sob temperaturas baixas, o nosso corpo tende a fazer uma centralização vascular. Então, o sangue, ao invés de estar mais concentrado nas periferias, ele fica mais concentrado na nossa região visceral. Por isso que nós temos muito frio nas extremidades quando as temperaturas baixam, porque o nosso corpo, tentando se proteger, vai manter a maior quantidade de sangue numa zona central e visceral. Então, essa é uma das estratégias que o nosso corpo tem para se manter protegido das elevadas alterações aí de calor. Além disso, pessoal, todo esse sistema, né, de distribuição sanguínea, ela é toda comandada por um centro principal termorregulador, que é o nosso hipotálamo. O hipotálamo, ele vai ser o grande centro de controle de regulação térmica. Quando nós precisamos fazer essa regulação, ele inicia um aumento de produção de calor, e quando nós precisamos perder calor, ele inicia um aumento da taxa de perda de calor, fazendo com que a nossa temperatura abaixe. O hipotálamo também vai realizar ajustes direcionados para proteger o nosso corpo da desidratação e também da perda excessiva ou do ganho excessivo de calor, ok? Então, nós temos receptores térmicos que ficam na região cutânea e também na região peritoneal. O nosso sistema nervoso vai enviar, vai receber a informação sensorial de calor e vai dar uma resposta cardiovascular para poder fazer com que esse sangue vá mais para as periferias ou se concentre mais na zona visceral, dependendo de qual é a demanda, se é de perda ou se é de ganho de calor. Então, só para entender um pouquinho melhor, quando falamos em perda de calor, ou seja, estou superaquecido e preciso baixar a temperatura do meu corpo, eu vou ter vasodilatação e aumento da sudorese. Então, meu sangue vai mais para as regiões periféricas. Quando estamos falando de hipotermia, de diminuição da temperatura corporal, ou seja, eu tenho que aumentar a produção de calor, eu estou falando de vasoconstrição e de outros fatores que podem ser aliados a isso para fazer com que a temperatura se mantenha. Ok, até aí, turma? Então, vamos iniciar falando um pouco sobre a regulação do frio. Em ambientes de frio extremo, então um fator estressante externo do ambiente, o nosso corpo ele tende a perder calor muito rapidamente. Então, nós temos que tentar fazer com que esse calor ele fique principalmente na nossa zona visceral. A retenção e a produção de calor, ela pode ocorrer por termogênese, com ou sem tremores. Então, são estratégias que o nosso corpo vai despender para poder fazer essa manutenção de calor, que pode vir acompanhada de tremores ou não. Além disso, perdas de calor abaixo de 36 graus pode impactar negativamente em muitas respostas fisiológicas, tornando as reações químicas muito mais lentas e podendo chegar até ao óbito. Então, o nosso corpo ele precisa ser eficiente nesse sentido. E aí, falando de desempenho, de exercício físico, é muito importante que se use roupas adequadas e vestimentas adequadas por praticantes de atividade física em situação de frio extremo, porque o objetivo é tentar fazer com que a temperatura corporal fique mais ou menos constante e próxima dos 37 graus. Então, continuando, falando ainda de situações de frio, essa regulação térmica fisiológica, então, ela pode acontecer sem tremor ou com tremor. Quando falamos de tremor, nós estamos falando de um aumento da atividade simpática e, consequentemente, de uma contração muscular involuntária. Então, não é uma situação em que eu controlo, é uma situação em que o meu corpo realiza independente da minha vontade. Tá? O objetivo desse tremor é causar
uma movimentação mecânica que gere calor. Quando a gente fala de uma regulação térmica sem tremor, nós estamos falando basicamente da vasoconstrição, né, que falamos anteriormente, sangue mais na região central e o aumento da epinefrina e na norepinefrina, que são hormônios regulatórios também. Então, olha a diferença. A principal diferença, ela está principalmente na ação mecânica involuntária. E nós também temos, né, a questão da ereção dos pelos, que também é uma situação de proteção térmica. Já quando falamos em calor, a nossa preocupação é muito maior, porque é uma situação em que nós vemos de maneira muito mais comum da prática de atividade física. Quando falamos de atividade física em frio extremo, normalmente estamos falando de atividades indoor, de atividades com um ambiente térmico controlado, roupas próprias. Quem vive em ambientes de frio extremo já sabem mais ou menos quais são as providências que tem que tomar. E quando nós falamos em calor, a tendência são as pessoas subestimarem, né, o superaquecimento corpóreo. Mas esse superaquecimento corpóreo, ele pode interferir de maneira física. Então, pode interferir significativamente também na performance. Então, nossos principais mecanismos, né, de perda de calor e diminuição da temperatura corporal, eles têm graus de importância diferentes dependendo de situações. Então, quando eu estou em repouso, a minha demanda metabólica é baixa. Se eu estiver numa situação de calor, eu posso sentir incômodo, mas dificilmente eu vou ter uma situação em que eu não consiga me proteger ou que eu não consiga agir de forma a melhorar essa termorregulação voluntariamente, né? Quando eu estou falando de exercício, eu tenho que somar a ação do exercício mais a ação do ambiente externo. Então, fica tudo muito mais difícil. E aí nós temos algumas principais estratégias de perda de calor que nós vamos falar agora de uma maneira mais detalhada. A primeira delas é a radiação. A radiação é uma forma de perda de calor que ocorre sob emissão de ondas térmicas contínuas e eletromagnéticas. A segunda maneira é a condução. A condução é a transferência direta de calor de uma molécula para outra, tá? Em diferentes meios, que podem ser meios líquidos, gasosos ou sólidos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou correndo e eu estou superaquecida. Aí eu pego uma toalha molhada e coloco em cima do meu corpo para que a temperatura do meu corpo dissipe para a temperatura da toalha que está com menos calor. E a tendência é sempre o calor passar do mais quente para o mais frio. Então o mais quente sempre vai perder calor para o mais frio. Depois eu tenho a convecção, que ela vai ocorrer mediante o movimento de ar próximo do nosso corpo. Então pode acontecer, por exemplo, de eu ligar um ventilador de frente para o meu rosto enquanto eu corro. Então tem a ver principalmente com isso. É o ar frio em contato com a minha pele, causando o resfriamento do meu corpo. E por último, a evaporação, que é a mais comum e a mais popular, que acontece através da sudorese. Então, o que acontece quando eu transpiro? Né? Eu vou pegar a água e vou soltar através dos meus poros e essa água vai evaporar. Quando essa água evapora, eu consigo reduzir a temperatura corporal. Por isso que é muito importante uma boa escolha de equipamentos e de vestimentas quando se trata de fatores estressores externos e atividade física. Então, se eu vou fazer uma corrida em Manaus, onde a umidade do ar é muito alta e eu vou ter uma tendência a desidratar muito mais, sem necessariamente evaporar esse suor, eu preciso me hidratar muito, muito bem, porque o meu corpo vai superaquecer e vai trabalhar para poder diminuir essa temperatura, e para isso eu preciso estar muito bem hidratado antes da prova e depois da prova também. Muito bem, pessoal, continuando então, a evaporação, que é a sudorese, ela é a mais importante das estratégias que nós temos de termorregulação. E ela vai depender de alguns fatores. Eu vou citar 3 para vocês. O primeiro é a temperatura externa e a umidade. Segundo, são as correntes convectivas, né? Então a gente falou de convecção, são as correntes de ar ao redor do corpo. E a terceira é a extensão do meu corpo que está exposta.
Então, se eu tiver de manga comprida, se eu tiver de manga curta, qual a extensão do meu corpo que está exposta e facilitadora dessa evaporação. Todos esses 3 fatores vão interferir. Quando a gente fala de locais úmidos, eu dei o exemplo de Manaus, por exemplo, a perda de calor através da evaporação ela vai ser mais dificultada. Então vai ser mais difícil dessa água evaporar. Por isso que o nosso corpo acaba tendendo a superaquecer. Mais uma vez, frisamos a importância da hidratação pré e pós-exercício, porque durante o exercício a tendência é sim perder muito calor. Então seria interessante sempre que for fazer uma prova, sempre que for fazer um exercício num lugar diferente, ter alguns dias ali de adaptação, de aclimatação, para que você possa então utilizar a mesma intensidade de treino que você está habituado. Exercício e desidratação, pessoal. A desidratação é uma questão muito séria, porque o nosso corpo ele é praticamente feito de água. Os nossos músculos têm muita água, a nossa corrente sanguínea, né, o nosso volume plasmático também é composto de água. E quando nós falamos de desidratação, nós falamos de uma diminuição funcional do nosso corpo. Então é muito importante saber avaliar e entender qual é o impacto da desidratação e da água no nosso corpo. O grau de desidratação, pessoal, ele pode ser calculado através de uma equação relativamente simples, que vai dizer quanto de perda de água eu tive comparado a pré com a pós-sessão. Então, a minha porcentagem de desidratação, ela pode ser calculada através do peso inicial, então antes de eu iniciar uma prova eu peso, e do meu peso final. Eu vou achar ali um número, uma quantidade de quilos. Aí eu vou pegar essa quantidade de quilos, vou multiplicar por 100 e dividir pelo meu peso inicial. E aí eu vou ter um percentual de desidratação. A faixa de segurança desse percentual de desidratação é de 2%. Se passar muito mais disso, a tendência é a pessoa ter câimbras, começar a ter uma fadiga generalizada mais rápida, pode ter perda cognitiva, náuseas, vômitos, confusão mental e até desmaio. Então é muito importante estar atento e ter muito cuidado e muita atenção com isso. Para cada litro, pessoal, para vocês entenderem, perdido de suor, tem que ter um aumento de pelo menos o dobro nas próximas 24 horas. Então, se eu perco 1 litro de água, eu deveria me hidratar nas próximas horas com pelo menos 2 litros. E para cada litro de suor que eu perco, eu tenho uma tendência a aumentar em 8 batimentos por minuto o meu ritmo cardíaco. Então, se você for pensar em atleta, em rendimento, você aumentar 8 batimentos por minuto numa frequência cardíaca, vai interferir sim, significativamente no desempenho. Por isso, o entendimento sobre os fatores termorregulatórios e sobre de que forma o ambiente externo pode interferir sim na sua performance é de total importância. Continuando então, pessoal, tem algumas recomendações feitas pelo American College que diz que o ideal é você beber de 5 a 7 mililitros por quilo de peso corporal, pelo menos 4 horas antes do exercício. Tá? Então você faz lá o seu cálculo de peso corporal e multiplica isso de 5 a 7 para você entender quantos mililitros você deveria tomar antes de uma sessão de treino, tá? Se não houver produção de urina, ou se a urina estiver muito escura, beber 2 horas antes, mais de 3 a 5 mililitros de água por quilo de peso corporal. Então, essas são as recomendações do American College. Seria interessante também ingerir bebidas que contenham sódio ou fazer pequenas refeições com sal para ajudar a reter um pouquinho esse líquido e preservar esse líquido durante o exercício. Quando falamos durante o exercício e a hidratação durante o exercício, o objetivo é evitar perdas maiores do que 2%.
Então, a quantidade, a taxa de reposição vai depender muito de indivíduo para indivíduo e da natureza da atividade que você está realizando, porque algumas atividades elas não permitem ingestão exagerada de água, isso pode afetar seu rendimento. Então, é interessante monitorar o peso, né, individual durante a sessão ou os sinais que essa pessoa dá de desidratação, tá? E podendo até fazer uma hidratação durante a prova. Após o exercício, o objetivo é restaurar o déficit. Então, você sabendo mais ou menos o quanto você desidratou, tentar repor isso o mais rapidamente possível para que o seu corpo possa ter as suas funções fisiológicas preservadas, tá? Quando nós olhamos para a interferência do calor sobre variáveis fisiológicas, olha que interessante, pessoal. O VO2, ele tende a responder melhor no calor do que no frio. Então, o VO2 ele é a minha capacidade de captar, transportar e utilizar o oxigênio pelo meu corpo. Então, se durante o frio eu tenho uma vasoconstrição e uma tendência maior de manter meu sangue, a maior quantidade de sangue na minha região visceral, quando eu falo de exercício no calor, a minha resposta é contrária, é periférica. Então, eu consigo fazer chegar nos meus músculos muito mais oxigênio. Então, é natural que o meu VO2 máximo ele seja mais receptivo ao calor do que ao frio. Já o lactato, ele tende a atingir um pico, né? O lactato ele tem a ver com reações metabólicas, ele tende a ter um pico mais rápido e mais alto no calor do que no frio. Então, enquanto eu tenho respostas aeróbias mais significativas e favoráveis no calor, eu tenho respostas anaeróbias mais interessantes durante o frio. A minha frequência cardíaca tende a aumentar mais no calor do que no frio, porque isso faz parte de respostas de aumento de perda de temperatura, como nós falamos, e o glicogênio muscular, ele tende a ser mais utilizado no frio do que no calor. Então, lembra que nós falamos que o frio ele é mais favorável para adaptações anaeróbias, e isso inclui a utilização do glicogênio muscular lá na glicólise e na produção de ATP. Bom, aqui eu consegui mostrar para vocês alguns dos fatores fisiológicos mais importantes e para finalizar, eu tenho algumas questões que levam vocês à reflexão, que eu gostaria de levar vocês à reflexão e principalmente como profissionais da área da saúde, eu espero que vocês levem esse conhecimento adiante para os seus pacientes e alunos. Quando nós falamos de pessoas sedentárias, pessoas obesas, idosos, em que existe um comprometimento termorregulatório, nós temos que tomar muito cuidado com o ambiente externo e com a manutenção da temperatura corporal. É muito importante que eu faça essa monitoração junto com ele, inclusive da ingestão de água pré, durante e pós-sessão de exercício. Fiquem atentos também aos sinais de desidratação e de superaquecimento e sempre que necessário, caso o corpo da pessoa não consiga promover essa regulação de forma autônoma, promovam essa adaptação também, ficando próximo do ventilador, pedindo para ela vir com uma roupa mais adequada numa próxima sessão ou até interrompendo o exercício. A conscientização é a nossa melhor arma. E quando falamos de populações especiais também, lembrando que as suas reações químicas já estão comprometidas por fatores fisiológicos, essa questão da temperatura ela é mais importante ainda. É só vocês olharem para a gestação. Uma mulher grávida, ela tende a ter uma temperatura corporal basal mais alta do que uma pessoa que não está gestante. Então, o controle da temperatura corporal é um dos fatores mais importantes na prescrição de atividade física para essa população. Procurem treinar gestantes em ambientes frescos, arejados e sempre em horários de menor calor. Caso isso não seja possível, faça a gestão de tempo de descanso e de intensidade de exercício, garantindo que essa temperatura corporal não vai aumentar demais. Pessoal, fico por aqui com os princípios básicos de regulação térmica e exercício. Espero que vocês tenham aproveitado e encontro vocês na nossa próxima unidade. Muito obrigada pelo tempo de vocês e pela atenção e nos vemos na próxima unidade. Até mais!